Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre osteoporose, que é uma condição óssea que pode afetar diretamente a qualidade de vida dos idosos, porque ela tem uma relação direta com o risco de fraturas. Me chamo Bruno, sou médico e o meu objetivo com esse canal é te ajudar a alcançar um envelhecimento bem-sucedido. Antes de começarmos, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, clicar no botão de curtir, porque isso ajuda a gente bastante por aqui. Bom, vamos para o vídeo. A osteoporose é uma condição em que os ossos ficam mais porosos, ou seja, é uma condição em que há um risco aumentado de fraturas. E, claro, aquela que a gente mais fica preocupado é com a fratura de fêmur. E isso tem uma relação direta com o avançar da idade. Agora, a osteoporose ela não acontece só com o avançar da idade. Existem outros fatores de risco que também têm alguma relação com a osteoporose. E a gente também tem que ficar atento. Agora eu vou listar cada um desses fatores de risco. Então, vamos lá. A idade avançada, como eu falei, sexo feminino tem um risco maior em comparação com o masculino, principalmente quando a gente tem uma relação com a menopausa. Então, por exemplo, um outro fator de risco é a menopausa precoce, ou seja, é a mulher que teve um menor tempo de contato com o hormônio feminino. Um histórico familiar, tanto de osteoporose quanto também de fraturas precoces, ou seja, algum familiar que teve uma fratura precoce e que também não tenha nenhuma relação com trauma, óbvio. Às vezes a pessoa sofreu um acidente, fraturou, mas aí o problema está no acidente, não está na doença. Uma pessoa que já tenha documentado uma baixa densidade óssea, quer dizer, ela não tem uma osteoporose já definida, mas ela já tem uma densidade do osso reduzida, ou seja, ela já tem um risco aumentado. Um estilo de vida sedentário, uma deficiência de cálcio e de vitamina D, e aqui só o detalhe importante. O cálcio, como é que a gente avalia? Mais importante não é avaliando através do exame de sangue, mas avaliando o quanto a pessoa ingere de cálcio por dia. Esse sim é o maior diferencial. E a vitamina D, esse sim a gente avalia através do exame de sangue. Um fator muito importante, tabagismo. Esse é muito importante. Existe uma relação direta entre o tabagista e a osteoporose. O consumo de álcool também tem relevância. O uso prolongado de certos medicamentos. E aqui eu vou citar dois muito importantes: os corticoides e os anticonvulsivantes. O uso prolongado dessas medicações tem uma relação direta com a osteoporose. Existe uma relação entre doenças autoimunes e osteoporose, então se você tem alguma doença autoimune, a gente tem que ficar atento a isso também. E pessoas com baixo peso, você calcula o IMC, se ela tiver um IMC que caracterize baixo peso, ela também tem um risco aumentado de osteoporose. Como a gente já sabe, a osteoporose ela tem um impacto direto na qualidade de vida do idoso. Por quê? Por conta do risco de fratura. Então a melhor coisa que a gente tem a fazer é evitar que isso chegue a acontecer. De que forma que a gente faz isso? Três coisas fundamentais: ingesta adequada de cálcio, vitamina D adequada e exercício físico. Você tem que estar fazendo essas três coisas. Isso vai te ajudar a garantir com que você não chegue a desenvolver a osteoporose e com isso não vai ter um impacto tão negativo no seu envelhecimento. Agora, Bruno, eu quero entender o seguinte: o que eu tenho que estar sentindo para ficar preocupado em saber se eu tô ou não com osteoporose? E aí que está o problema, porque a osteoporose ela é uma doença que ela não deixa sintomas, ou seja, você não sente nada. Ah, Bruno, eu tenho muita dor no corpo. Isso significa que eu tenho osteoporose? Não. Existe uma confusão por conta da palavra. A artrose é uma doença articular e essa sim, ela pode gerar dor. A osteoporose não. A osteoporose, ela simplesmente você tem uma densidade do seu osso diminuída. Então isso não vai repercutir em dor. O que acontece é que existem alguns sinais que podem levantar a hipótese de você estar com uma osteoporose. E aí isso está relacionado aos fatores de risco, como eu disse. Então, por exemplo, baixo peso. Como a densidade do osso ele fica reduzido, eventualmente a pessoa pode ter uma redução da sua altura. Então isso também pode ser um alerta para a gente poder investigar a osteoporose. E também você ter tido algum histórico de fratura. Ah, olha, eu já tive uma fratura e foi por algo assim considerado bobo, entendeu? Então isso também é algo que a gente tem que levar em consideração. Em outras palavras, você teve uma fratura com uma baixa carga traumática, entendeu? Foi uma queda boba, algo bem irrelevante que você apresentou uma fratura de algum outro segmento do teu corpo. Isso também chama a atenção. Agora, fui diagnosticado com osteoporose. E aí, o que a gente tem que fazer? Bom,
aqueles pilares de prevenção, eles continuam valendo para o tratamento. Então, é indiscutível. Ingesta adequada de cálcio, seja através de alimento ou seja através de suplemento, vitamina D adequada e atividade física. Essa é a base do tratamento. Sem isso, não adianta. O remédio em si para a osteoporose, ele não vai fazer milagre. Então, isso é indiscutível. Então, além disso, para a pessoa que já tem o diagnóstico de osteoporose ou até para uma pessoa que não tem o diagnóstico, mas em que ela tenha um risco muito aumentado de ter uma fratura, aí cabe a medicação. E aí, para o tratamento, a gente divide as medicações em classes. Eu vou falar de uma forma que não é exatamente como cientificamente falando, mas que fica assim fácil de compreender. Vamos dizer que a gente tem duas divisões. Uma divisão que são as injetáveis e as por via oral. Elas não são usadas ao mesmo tempo. Mas você costuma fazer o seguinte, você costuma intercalar entre elas, porque essas medicações para osteoporose, elas atuam de que forma? Elas aumentam a densidade desse osso. Então, o que ela faz? Você tem um osso poroso através da doença, então essas medicações, sejam as injetáveis ou as de via oral, elas aumentam essa densidade. Acontece que isso tem uma consequência. Então, por exemplo, o nosso osso, pensa naquele osso de galinha, ele é um osso maleável, quer dizer, ele tem uma elasticidade. Ou seja, você pega o osso, pensa no osso de galinha, você pega ele, ele tem uma certa maleabilidade. Você puxa ele, mas ele volta para sua posição. O nosso osso também tem essa característica. Acontece que o uso prolongado de uma das classes, ela faz com que o osso ele fique mais rígido, mas ele perca essa condição. E aí, com isso, o uso prolongado da medicação pode fazer com que você até tenha um risco de uma fratura diferente, que é uma fratura patológica que a gente chama. Então, como é que a gente evita esse tipo de fratura? A gente evita fazendo duas possibilidades, ou intercalando a classe das medicações, e aí a gente coloca um prazo de uso entre 3 a 6 anos, mais ou menos. Por isso que é sempre importante. Começou uma dessas medicações, é importante você ficar atento para quando ela foi começada. E uma outra possibilidade é a gente tirar férias do remédio. Ou seja, você escolheu uma classe de remédio para ser usada e aí você usou durante esse período de 3 a 6 anos, tem acompanhado sempre com a densitometria e alguns marcadores pelo exame de sangue. E aí, enfim, você definiu, não, então eu vou tirar férias do remédio. Você faz uma pausa e aí depois você volta com isso, com a medicação. E aí, entendendo essa dinâmica, é por isso que é tão importante você se dedicar pro exercício físico, ingesta adequada de cálcio e de vitamina D. Primeiro, para otimizar a própria medicação e o efeito dela, e também para garantir que você tendo uma boa massa muscular, um bom estímulo de construção óssea, você também não dependa da medicação. Agora, gente, eu falo isso não é para gerar terror. O remédio, ele tem que ser usado. É só porque tudo tem sua ação e sua reação. E aí é por isso que eu quero conscientizar vocês a entender a importância de vocês aderirem a esse estilo de vida. Gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo explicando sobre o diagnóstico e como que a gente calcula o fator de risco da pessoa em saber se ela tem um alto risco ou não de desenvolver uma fratura, apesar de ter ou não o diagnóstico de osteoporose. Tchau, tchau.